Que a dinastia Tudor era bem popular na Inglaterra, todo mundo sabe. Mas o que talvez você não saiba é que os monarcas da dinastia Stuart fizeram reinados bem polêmicos. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Story Tour. Eu sou o Professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história de James I, o primeiro monarca inglês da dinastia Stuart. Mas antes de irmos para o vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal. Se é novo por aqui, já vai se inscrevendo. E se quiser conteúdo de história diário, vai lá no Insta e na rede das dancinhas que eu até apareço por lá. Esse mal acabado aí sou eu, não se assustem. Eu sou o Professor Danilo e se você gosta de história, já segue aqui porque tem vídeo todo dia. Viu só como é eu mesmo? Dito isso, então, bora pro vídeo. James I da Inglaterra, que também era James VI da Escócia, era filho de Mary Stuart, a famosa Rainha dos Escoceses. Ele unificou os tronos da Escócia e da Inglaterra após a morte da Rainha Elizabeth I, que por ser virgem não deixou herdeiros. Virgem de Taubaté, mas isso não vem ao caso agora. O que importa é que James foi seu sucessor e ele foi o primeiro monarca a reinar conjuntamente na Inglaterra, na Escócia e na Irlanda. O agitado reinado de James testemunhou a adoção da bandeira Union Jack em 1606, o fracasso da conspiração da pólvora em 1605, a publicação da versão autorizada da Bíblia em 1611 e a viagem do Mayflower para a América do Norte em 1620. James era convencido de seu direito divino e de um absolutismo ferrenho, e isso, junto com seus altos gastos, o levou a conflitos frequentes com o parlamento inglês. Mas afinal, como esse rei escocês chegou ao trono inglês? James nasceu em 19 de junho de 1566. Seu pai era Henry Stuart, Lord Darnley, e, novamente, sua mãe era Mary Stuart. O reinado de Mary foi longe de ser tranquilo, tendo escândalos de 2 casamentos e 2 planos de assassinato, incluindo um que levou à morte do pai de James, em fevereiro de 1567. O protestantismo crescia muito na Escócia, e Mary era uma católica ferrenha. Isso lhe valeu muita oposição dos súditos. Dessa forma, Mary foi obrigada a abdicar em 24 de julho de 1567, em favor de seu filho. Assim, ele se tornou James VI da Escócia. James foi coroado em 29 de julho de 1567. O rei tinha apenas 1 ano de idade. Portanto, ele poderia ser facilmente manipulado pelos barões que governavam em seu nome. Ele teve 4 regentes antes de atingir a idade adulta. Em 1578, o governo liderado pelo regente Conde Morton, no cargo desde 1572, acabou sendo dissolvido e James começou a governar por conta própria, pelo menos nominalmente, infelizmente, pois ele ainda tinha 12 anos. Isso não durou muito e seu tio, James Stuart, o Conde de Moray, assumiu sua regência. O jovem rei tornou-se um peão no campo de batalha religioso da Grã-Bretanha, onde os monarcas católicos franceses apoiavam os católicos na Escócia, e Elizabeth I, a rainha protestante da Inglaterra, apoiava os seguidores de sua fé além da fronteira. James até foi sequestrado por lordes ingleses protestantes em agosto de 1582. No processo, o Conde de Moray foi expulso da Escócia. O sequestro durou pouco, e o rei foi libertado após 10 meses, e o Conde de Moray voltou ao poder em junho de 1583. Mas os conspiradores protestantes ingleses não desistiram, e apoiados por uma população cada vez mais protestante, em outubro de 1585, a causa católica estava finalmente derrotada na Escócia. Um tratado de paz, o Tratado de Berwick, foi assinado entre Inglaterra e Escócia em julho de 1586. Em 23 de novembro de 1589, James se casou com Ana da Dinamarca, filha de Frederico II da Dinamarca e Noruega. Esta união foi uma boa forma de fortalecer os importantes laços comerciais entre a Escócia e os Estados Bálticos. Ana morreu em março de 1619, mas o casal teve 7 filhos, dos quais apenas 3 sobreviveram à infância. E Charles, o menos promissor, tornou-se o herdeiro do trono. Elizabeth, uma das filhas de James, casou-se com o rei da Boêmia, e seu neto governaria a Inglaterra como George I, o primeiro rei da dinastia Hanover. Dinastia que sucedeu os Stuarts. O reinado de James na Escócia se estabeleceu enquanto ele buscava o meio termo e tentava manter católicos e protestantes contentes e livres de perseguições. Significativamente para eventos posteriores, o rei escreveu livros que apoiavam fortemente a ideia do direito divino dos reis, onde para ele
Os monarcas só prestavam contas a Deus e não podiam ser afastados do cargo por descontentamento da população. James era um grande estudioso e escritor, e também trabalhou em poemas, comentários eclesiásticos, uma tradução do livro dos Salmos e tratados contra a bruxaria e o fumo. James foi responsável por uma verdadeira caça às bruxas na Escócia. Em 1590, os julgamentos de North Berwick marcaram uma das primeiras e maiores caçadas às bruxas da história da Escócia, e o rei desempenhou um papel significativo nesse evento. Depois que ele se casou com a princesa Ana, eles partiram para a Escócia, mas enfrentaram uma série de tempestades que quase acabaram com o jovem casal e atrasaram sua viagem. A provação foi tão traumática que James suspeitou de feitiçaria. Ele sentiu que a única explicação razoável era que alguém, ou um grupo de pessoas, tentou sabotar seu casamento e acabar com sua vida. Em resposta, ele iniciou uma caça às bruxas, que se expandiu rapidamente à medida que as pessoas presas iam fazendo confissões sobre tortura. No total, pelo menos 70 pessoas foram acusadas de bruxaria e a maioria foi condenada à morte. Quando assumiu o trono inglês, James fez uma nova lei anti-bruxas, e para condená-las bastava uma delação sem provas substanciais. Ao longo da década de 1590, houve disputas com os nobres mais poderosos do reino, mas ele não teve grandes desafios, e em 1598, finalmente viu a nobreza concordar com seu reinado. O único ponto de discórdia continuava sendo o custo e a dívida crescente das despesas reais, mas isso se resolveu quando James transferiu toda a sua corte para Londres. Quando Mary Stuart foi deposta, ela fugiu da Escócia para a Inglaterra em busca da proteção de sua prima Elizabeth I. A rainha inglesa, porém, não confiava em sua prima e confinou sua prima por 19 anos na cadeia. Tá, exagerei, não era uma cadeia, estava mais para uma prisão domiciliar. No fim, Mary foi considerada culpada de tramar contra Elizabeth e conspirar com a coroa espanhola. Sem alternativa, Elizabeth acabou a condenando à morte. Mary foi executada em 8 de fevereiro de 1587. James fez uma reclamação formal a Elizabeth sobre a morte de sua mãe, e parou por aí. Não moveu um dedo pela mãe, já que ele tinha um acordo com Elizabeth de que seria seu sucessor após a morte dela. Esse rapaz é um bom filho, é ou não é? Com a bela recompensa anual e contente o suficiente para continuar sendo rei e em paz com a Inglaterra, James aguardou seu tempo e perseguiu sua grande paixão pela caça. Ele ainda temeu que a Inglaterra fosse ocupada pela Espanha através das ameaças da Grande Armada Espanhola de 1588. Porém, a marinha de Elizabeth I derrotou a Armada Espanhola e seu trono permaneceu seguro. E pessoal, aguardem. Eu estou lendo o comentário de vocês e vi que muita gente está pedindo sobre a derrota da Armada Espanhola. Estou preparando esse vídeo. Aguardem, vem coisa boa por aí. Continuando, Elizabeth I morreu em 24 de março de 1603, sem filhos e sem herdeiros, mas com acordo formal de que James seria seu sucessor. Assim, James foi convidado para se tornar o próximo rei da Inglaterra como James I. Ele tinha sangue real inglês em suas veias, pois era tataraneto de Henrique VII. Consequentemente, foi o fim da Casa Tudor e o início da Casa Stuart na Inglaterra. Parece ter havido muito pouca oposição a James como a primeira escolha, e pode ser que Elizabeth o tenha nomeado como seu herdeiro em seu leito de morte, embora os estudiosos não concordem com esse ponto. Certamente, os conselheiros mais importantes de Elizabeth apoiavam James. James foi coroado rei da Inglaterra e Irlanda em 25 de julho de 1603 na abadia de Westminster. Ele foi, então, o primeiro monarca a governar a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda juntos. Após uma proclamação em 20 de outubro, James se autodenominou o Rei da Grã-Bretanha. Como um toque final indicando que uma nova ordem havia começado, James transferiu os restos mortais de sua mãe para uma magnífica tumba na abadia de Westminster. Ele então se estabeleceu em sua nova corte na Inglaterra e apenas uma vez, em 1617, retornou à Escócia. As instituições governamentais ao norte da fronteira permaneceram como antes, e através de correspondências, James governava por meio do Conselho Privado e do Parlamento Escocês. Como ele mesmo dizia, ele governava pela caneta, não pela espada. E quanto ao povo comum, o povo sofrido, o camponês inglês, o que eles achavam de James assumir a coroa inglesa? Parece não ter havido oposição do povo comum da Inglaterra à mudança da dinastia governante.
e o novo rei foi até aplaudido em sua procissão para Londres. No entanto, um pequeno grupo de nobres ingleses se opôs. Este grupo de rebeldes tinha como objetivo colocar a prima de James, Lady Arabella Stuart, no trono inglês. Mas deu muito errado. Os líderes foram presos e a conspiração não deu em nada. A ascensão de um rei escocês na Inglaterra finalmente encerrou a incursão transfronteiriça que vinha acontecendo há séculos entre o norte da Inglaterra e o sul da Escócia. O reinado de James também viu o fim da guerra cara e impopular com a Espanha, que estava arruinando o reinado da Rainha Elizabeth. Um tratado de paz foi assinado por ambos os países em Londres, em 18 de agosto de 1604. As relações com a França eram pacíficas, mas não havia muito respeito pelo rude monarca escocês. Henrique IV da França certa vez descreveu James como o tolo mais sábio da cristandade. Charles, o filho e sucessor de James, tinha mais consideração dos franceses, e um casamento foi arranjado para ele em 1624 com Henrietta Maria, a irmã mais nova do rei Luís XIII da França. Em 1606, o rei concedeu carta real para fundar colônias na costa leste da América do Norte. Em maio de 1607, Jamestown, em homenagem ao rei, foi fundada na Virgínia. E, em 1616, Pocahontas, a famosa princesa da Disney, viajou para a Inglaterra e conheceu James na corte. Em 1620, o Mayflower navegou para a América do Norte com os colonos peregrinos puritanos que estabeleceram a colônia de Plymouth. E, em 1624, a Virgínia tornou-se colônia real do rei. Ô louco, pensei que ela só fazia base ruim, cara. Quem pegou a referência dessa piada ruim pegou, hein? Além disso, o florescimento das artes continuou como havia sido sob Elizabeth I. James homenageou a companhia dos atores de William Shakespeare, concedendo-lhes o título de Homens do Rei, e um número significativo de obras do famoso dramaturgo, como Rei Lear, Macbeth e A Tempestade, foram realizadas na corte real. Aliás, há quem diga que Macbeth foi inspirada na obsessão do rei pelas bruxas. A suposição de James de que as tempestades sobrenaturais atrasaram a chegada de sua esposa na Escócia e quase lhe custaram a vida se correlacionam com o retrato de Shakespeare de bruxas preparando tempestades. Além disso, Shakespeare provavelmente escreveu Macbeth como uma peça curta porque sabia que James não tinha paciência para assistir uma longa apresentação. E claro, não posso esquecer, foi sob o reinado de James que aconteceu um outro evento de longa repercussão. Foi inventado o jogo de golfe. Fala aí, isso é importante, é ou não é? O reinado de James na Inglaterra foi caracterizado pela falta de formalidade em termos de etiqueta e protocolo da corte, algo que os nobres ingleses acharam muito estranho. Qualquer visitante podia ver o rei na hora das refeições, um privilégio jamais concedido por seus predecessores Tudor. A fala escocesa do rei costumava causar confusão, e ele também era considerado um pouco rude, embora suas maneiras provavelmente não fossem tão ruins quanto os escritores posteriores às vezes as descreveram. O rei foi descrito como tendo pernas fracas, andar estranho e tendência a babar por causa de uma língua grande e solta. Todas essas características podem apontar para um caso leve de paralisia cerebral. Outros hábitos que não agradavam aos nobres ingleses eram o amor de James por gastar e uma busca indisfarçável por jovens bonitos que então ganharam poder indevido na corte. O principal exemplo de tal favoritismo era George Villiers, um homem de baixa nobreza que James fez conde de Buckingham em 1617. Mais tarde, ele foi promovido a marquês e depois a duque. George tinha muita influência sobre James e em sua última década de governo controlava quem tinha acesso ao rei. Mas como será que ele ganhou toda essa influência? Bem, senta que lá vem fofoca. Acredita-se que James era gay, ou melhor, bissexual. Tanto é que ele era chamado pelas inimigas de Queen James, que se você não sabe inglês, significa Rainha James. Eu sei disso porque eu fiz curso de inglês e fiz até publi aqui no canal. E quem reclama da minha pronúncia é porque não sabe de sotaque. Bem, continuando. De acordo com a Choquei da época, aos 13 anos, James teve um romance com seu tio, que era 24 anos mais velho. E quando idoso, ele preferia a companhia de rapazes. E também era visto em público aos beijos e abraços com outros homens. E seu maior amor foi o já citado Georges Villiers, o primeiro duque de Buckingham. Apesar do choque cultural,
o reinado de James foi pelo menos moderado em termos de lidar com as facções religiosas mistas, já que ele tinha um reino de protestantes, puritanos, católicos e aqueles que não se importavam com nada disso. O verdadeiro problema do rei se chamava política. James estava totalmente convencido de seu direito divino de governar seu reino com autoridade absoluta, e essa posição o colocou em conflito frequente com o parlamento inglês, mesmo que na prática às vezes demonstrasse um senso de compromisso com seus nobres. Os predecessores Tudor de James entenderam bem a necessidade de acomodar nobres poderosos por meio do parlamento. Mas James, acostumado com um parlamento mais fraco na Escócia, talvez não entendesse as diferenças nos dois sistemas de governo na Escócia e na Inglaterra. As questões financeiras foram outra fonte de problemas, e James acabou dissolvendo o parlamento em 1611 e outra vez em 1621. Além disso, em 1614, o parlamento não conseguiu romper um impasse sobre dinheiro e não aprovou nenhuma legislação. Embora o parlamento e o rei raramente concordassem, havia um grupo de conspiradores que também não gostava do rei. No início do seu reinado, em algum momento de 1605, um grupo de rebeldes católicos, irritados com a nova ordem de leis da Igreja Anglicana contra os católicos praticantes, decidiram tomar medidas drásticas. Os conspiradores, liderados por Robert Catesby, começaram a abrir túneis sob o Palácio de Westminster, local onde o parlamento se reunia. Este túnel foi abandonado quando os conspiradores perceberam que era mais fácil alugar um porão de carvão, sob a parte do prédio que eles precisavam. Neste porão, eles depositaram uma enorme quantidade de pólvora, com a intenção de explodir o prédio quando o rei abrisse o parlamento em 5 de novembro. Todos os nobres mais poderosos estariam presentes, e suas mortes teriam causado caos na Inglaterra, uma situação que as forças pró-católicas poderiam então explorar a seu favor. Felizmente, ou infelizmente, a trama foi descoberta antes que fosse tarde demais, depois que um dos conspiradores enviou uma carta anônima a seu cunhado, que estaria presente no dia fatídico. Assim, o homem acabou informando o rei da conspiração. Quando o porão abaixo do palácio foi investigado à meia-noite de 4 de novembro, um homem que guardava apenas 35 barris de pólvora acabou sendo preso. E se você já leu V de Vingança ou assistiu o filme, deve saber o nome dele. E para quem não assistiu ou leu, eu vou ser bonzinho e vou falar. Ele se chamava Guy Fawkes. Fawkes era um mercenário católico e especialista em explosivos que havia chegado recentemente à Inglaterra. Depois de preso, ele foi levado para a Torre de Londres, onde depois de muita tortura, revelou os nomes dos conspiradores que acabaram sendo enforcados, arrastados pelas ruas de Londres e esquartejados. Esse era o terrível castigo reservado aos traidores. Para comemorar o fracasso do que ficou conhecido como a Conspiração da Pólvora, as autoridades encorajaram o povo a acender fogueiras na noite de 5 de novembro. E assim o fizeram, iniciando uma tradição que continua até os dias atuais. Isso aqui na minha terra, a gloriosa Porto Velho, se chama Malhar o Judas. E aí na sua terra, como é que chama? O agitado reinado de James continuou. E em 1611 ele autorizou a publicação da primeira versão autorizada da Bíblia, posteriormente conhecida como a versão King James. Esta versão foi produto de uma conferência envolvendo anglicanos e puritanos em Hampton Court, em 1605, que foi realizada para decidir sobre uma versão definitiva do livro sagrado. Naquela época, havia 3 versões principais existentes. A versão de James, compilada por uma equipe de 47 estudiosos, tradutores e bispo ao longo de 7 anos, provou ser duradoura e se tornou a interpretação padrão por séculos nos países de língua inglesa. O reinado de polêmicas, conspirações e perseguições de James estava chegando ao fim. Ele sofria de várias doenças em seus últimos anos, incluindo artrite, problemas renais e gota. O rei morreu, provavelmente de um derrame, aos 58 anos em 27 de março de 1625. O rei foi enterrado na abadia de Westminster ao lado de seu antecessor Tudor, Henrique VII. James foi sucedido por Charles, seu filho mais velho, que reinaria até 1649. Infelizmente para todos, incluindo ele mesmo, Charles foi ainda menos complacente com seus nobres e instituições políticas do que seu pai, e uma crise da monarquia evoluiu para uma guerra civil. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Isso é, se vocês quiserem. Então, se gostaram desse vídeo e querem a continuação da série sobre os monarcas da dinastia Stuart, comentem aí. Quero um vídeo sobre Charles I,
que eu prometo que lanço esse vídeo antes da coroação do rei Charles III. Isso vai ocorrer em 6 de maio, tá chegando. Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!